Olá, meu nome é Christian, eu sou instrutor de pilotagem de competição, já atuei vários anos dando aula de carro e hoje dou aula de kart. E durante todos esses anos eu vi muitas maneiras boas e não tão boas de se explicar como a gente deve contornar um traçado na hora de você ser rápido numa pista. E ao longo desses anos, vendo todas as explicações, eu bolei uma ideia que eu acho muito interessante para compartilhar com vocês, de uma maneira mais simples de ensinar como a gente contorna o traçado de uma pista de corrida. Ela chama uma regra e uma exceção, ou seja, apenas eu ensinando uma regra e uma exceção, você praticamente mata a charada em qualquer traçado que você entrar para correr. Tá bom? Vamos lá? Então, a regra. Vamos tomar como exemplo uma curva de 90 graus, que é certamente o melhor exemplo para a gente poder explicar o conceito. Então a gente quer contornar o mais rápido possível e contornando o menor espaço físico possível para chegar mais rápido no final da volta. Então, para exemplificar o conceito, se a curva é para a direita, como nesse caso aqui, a gente vai se aproximar pelo lado esquerdo. Ou seja, você vem pelo lado de fora, começa a frear o kart ou o carro antes da curva. E muito importante, com o volante reto. Por que com o volante reto? Quando você freia com o volante reto, você tem praticamente o mesmo peso de pressão e aderência nos pneus traseiros, que é onde normalmente freia o kart, ou nas quatro rodas quando você está freando o carro. Dessa maneira você evita de desbalancear o carro e o kart acabar saindo de traseira em qualquer ponto aí na hora da sua freada. Então você vem freando com ele reto. Quando você chegar perto da curva, o traçado ideal é o traçado que simula uma tangência a uma circunferência. Então eu vou desenhar aqui para vocês. A gente tangencia a curva dessa maneira aqui, assim, ó. Dessa maneira, a curva fica muito mais suave na hora de estressar o volante. Então, apesar de ser uma curva de 90 graus, você está virando muito menos o volante do que precisaria virar para virar os 90 graus, e você consegue cortar caminho, porque olha só, você, apesar de vir por fora aqui, nesse ponto você está do lado de dentro da curva, ou seja, onde você economiza o maior espaço possível. Tá? Então, a tangência é a regra. Os pontos que você deve prestar atenção nessa regra, como eu já falei, frear reto, começar a tangenciar antes da curva, no ponto médio da curva, ou seja, no ponto de tangência, você está no lado mais dentro possível da curva, e a partir da metade da curva, você já vai mirar do lado de fora da próxima reta, ou seja, você vai deixar o kart ou o carro sem mexer o volante, você vai deixar o kart rolar para fora da pista, rolar até o limite da pista, para que você aproveite o máximo a pista para saída de curva, tá bom? Mais um detalhe aqui muito importante eu freiei e aonde eu começo a acelerar? Uma vez que você freou e começou a esterçar o volante e o kart está suficientemente devagar para que ele não escorregue lateralmente, você já pode começar a acelerar. Nas minhas aulas eu pego uma canetinha e desenho um pé, ou seja, aqui ó, um pé no acelerador, não sei se dá para ver direito, mas enfim, você vem, freia reto, começa a contornar. Se você estiver devagar o suficiente, você já pode começar a acelerar aqui, e daqui para frente você solta o kart lá para a zebra de fora, já retomando a velocidade. Detalhes que eu já falei, a frenagem sempre reta. E outra coisa muito importante que as pessoas nem sempre se dão conta, é que o mais importante para você ser rápido na pista, nem sempre é você entrar na curva o mais rápido possível, e sim sair da curva o mais rápido possível. Isso faz com que
quanto antes você retomar a aceleração, melhor. Ou seja, se você freou, entrou na curva e o kart ainda não está o suficientemente devagar para fazer a curva, o kart vai escorregar. E aí você vai ter que retomar a aderência dele antes de poder retomar a aceleração. E gente, cada 10 centímetros que eu consigo acelerar antes na curva, vai me dar praticamente meio metro lá na frente, na próxima frenagem, depois da próxima reta. Tá certo? Então, essa é a regra. No resumo, freou reto, começou a tangenciar, esteja devagar o suficiente para retomar a aceleração, beliscou aqui o ponto médio da curva do lado de dentro e começa a soltar o kart para fora, lá para o lado externo da pista de novo. Tá bom? Essa é a regra. Vamos para a exceção? A exceção ocorre quando a gente tem mais de uma curva, ou seja, ou duas curvas no caso de um S, ou uma sequência de curvas. Dessa maneira, a gente tem que privilegiar sempre a última curva antes da reta, em detrimento das outras curvas. Então vamos lá, vou explicar aqui, a gente tem um S aqui para a gente demonstrar. A gente vai começar o processo da mesma maneira da regra, ou seja, aproximando o kart pelo lado de fora da curva, começou freando o kart reto, começou a tangenciar, chegou aqui na metade, no ponto médio, ao invés da gente soltar o kart ou o carro para o lado de fora da pista, o que a gente ganharia velocidade se tivesse já uma reta, a gente tem que sacrificar a primeira curva para fazer a segunda curva melhor. Ou seja, a gente tem que manter o kart pelo lado de dentro, dessa maneira aqui assim. A gente não vai fazer uma curva tão aberta, porque a gente vai ter que esterçar um pouco mais. Porém, se você mantiver o kart aqui, você vai preparar essa curva aqui para ser ideal. Ou seja, você mantém por dentro e começa a fazer. Nota que o ponto médio dessa curva está aqui, ó. Tá? Aqui, para ficar direitinho, eu vou arredondar um pouquinho a tangência. Assim vocês conseguem entender. A gente vem, freia reto da mesma maneira, toma a tangência, quando chega no ponto médio da curva, a gente está pelo lado de dentro, só que ao invés de você deixar escapar o kart como se fosse uma reta já direto, você tem que manter o kart por dentro para fazer a segunda perna bem feita. Ó, eu vou pegar a caneta vermelha e vou demonstrar para vocês, se a gente fizer errado, o que acontece. Se eu deixar o kart escapar aqui, eu estou vindo mais forte. Nessa saída, tudo bem, vou, em comparação ao traçado azul, vou começar a ser mais forte. Porém, quando eu chegar aqui, eu vou ter que fazer um cotovelo tão grande que para eu fazer o traçado certo, eu vou ter que diminuir muito a velocidade. E vou ter que retomar a velocidade aqui depois do ponto ideal, que seria como eu expliquei com a caneta azul. Ou seja, a gente vai sacrificar a primeira perna para fazer a segunda perna de um jeito mais rápido. Ó, para desenhar o pezinho igual eu expliquei na regra, é o seguinte. Aqui você encosta o pé no acelerador. E o pedalzinho aqui. Porém, aqui nesse caso não adianta você dar pontapé no acelerador para sair rápido, porque você ainda tem muita curva para você fazer. Ou seja, estabilizou o kart, retoma o acelerador, nem sempre é no talo. É geralmente retomar o suficiente para você contornar e fazer a segunda perna. Ou seja, a partir daqui, você já pode dar 100% de aceleração. Essa é a exceção. Ou seja, na regra, você vem, freia reto e tangencia e sai. E na exceção, você freia reto, começa a retomar, sacrifica a primeira saída, mantém por dentro, para que a sua segunda perna seja ideal.
Gente, como eu falei, se você acelerar aqui, daqui até aqui tem mais ou menos, vamos supor, 1 metro. No final da outra reta, se você acelerou antes, você tem no mínimo uns 3 metros de vantagem em relação a quem fez a curva errada. Tá bom? Gente, essa foi a regra e exceção. Queria agradecer pela atenção de vocês e queria sugerir o seguinte: para eu continuar trazendo vídeo que vocês curtam, que seja relevante para vocês, deixa aí abaixo nos comentários que tipo de dúvida vocês têm em pista. O que vocês gostariam de saber? O traçado, a zebra, a retomada, como agir numa ultrapassagem, enfim, o que vocês quiserem, pergunta aí embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. Outra coisa, se você curtiu, por favor, clique aí em curtir. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. Se você quiser saber sobre mais vídeos, se inscreva no canal que a gente vai postando e você fica sabendo, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Até mais.